E aí, pessoal, mais um empate e pontos negativos do time que continuam aparecendo. Nós vamos falar também dos pontos positivos e outros assuntos, como Cristaldo, como Wallace e, claro, as lesões, sobretudo a do Serrote. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora, LR Energia Solar, as placas solares. Você paga uma conta da luz, imagina você pagar com 85% de desconto. Pois isso que as placas solares vão fazer para você. Você vai pagar com 85% de desconto para o resto da vida. Imagina você economizar. Pega a tua continha da luz ali, dá uma olhada e diz, opa, vou pagar só 15% disso aqui para o resto da vida? Pois é isso que as placas solares da LR Energia Solar vão fazer com a sua conta. Então entre agora na descrição, converse com eles e tenha um desconto por ser aqui do canal do CCD. Gente, o Grêmio voltou a empatar. Dos 7 jogos, 5 empates, 1 derrota, 1 vitória sob o comando de Mano Menezes, que está há pouco tempo no Grêmio, é verdade, mas que já colocou alguns pontos positivos no Grêmio. Ontem, por exemplo, os primeiros minutos foram bons, de um Grêmio insinuante, que atacou, com o Monsalve mais pelo lado esquerdo, com o Bright White jogando como, não vou dizer um meia, mas um segundo atacante um pouco atrás do Arezzo, com o Christian Oliveira atacando muito o espaço, com o João Pedro conseguindo aquelas jogadas que ele gosta por dentro, o Lucas Esteves saindo. O Grêmio foi bem. Fez um gol e parecia que ia ganhar o jogo com naturalidade. Mas aí apareceram os problemas. Problemas que têm definido os fracassos do Grêmio. Gemerson, Volpi. O Gemerson, primeira bola na área, ficou confuso com um atacante, chutou por cima, perdeu o gol atacante. No segundo lance, um chute fora da área, despretensioso, cruzado, e o goleiro espalma para dentro a bola, gol dos caras. E aí tudo se vai. Todo o esforço virou briga emocional, o time sentiu, afundou. No segundo tempo, o Mano tentou mudar, o time cansou e não ganhou. Então, se temos pontos positivos e temos pontos negativos quase definitivos. E o Grêmio vai tratar de reforçar. Ontem, por exemplo, se citou o Wallace, praticamente todas as redes sociais. O Wallace, que foi jogador do Grêmio aqui, com o próprio Luiz Felipe Scolari, está no Cruzeiro, não sendo aproveitado, jogando muito pouco lá, e viria para cá já veterano. Esteve aqui, ele chega aqui, se não me engano, em 2014. E aí? O Grêmio tem adotado a postura de contratar como solução. Essas contratações, a grande maioria, não deram resultado. Volpi e Gemerson, por exemplo, foi no último ano. Gemerson, um pedido do Renato, jogador que estava no Atlético Mineiro, Volpi para ser titular do Grêmio, só que, claro, o Volpi ninguém indicou, né? Ele chegou aqui, mas ninguém indicou. Então, isso é uma ironia, né? Isso é uma ironia, porque o jogador que não dá certo, ninguém indica. O que dá certo, tem muita gente que indicou. Então, quando a gente tem tamanha dificuldade de estrutura, a gente não pode achar sempre a solução da contratação, o resultado do trabalho. Isso a gente viu historicamente que acontece. Por outro lado, surge o Wallace e já se fala em algumas saídas, né? E diante disso nós temos que ter alguns cuidados. O que nós vamos adotar? Eu prefiro jogar no colo do Mano Menezes e do Filipão toda a nossa chance de escapar da segunda divisão. É neles que eu confio. É nesses dois profissionais que eu acredito que possam, em cima das coisas que estão acontecendo dentro do ambiente do Grêmio, resolver. O Grêmio vai ter o Vijaçante à disposição, vai ter o Edenilson à disposição, deve ter o Cristaldo, que ontem não jogou por uma indisposição, foi até motivo de nota, né? Porque surgiu a especulação
de que ele estaria aí recebendo propostas de outros clubes. Então, surgiu isso. A informação que se tem nesse momento é apenas uma indisposição física no treino, né? No final do treino, o Mano, inclusive, falou isso na entrevista. E eu acredito que ele possa, então, estar à disposição para o jogo contra o São Paulo, que virou, mais uma vez, um jogo de altíssimo risco. O Grêmio, com o episódio do empate de ontem, deve jogar a repescagem. Ou seja, o Grêmio fracassou na Copa Sul-Americana no primeiro enfrentamento. Ficou atrás do Godoy Cruz. Não foi eliminado? Não foi, mas fracassou. E diante desse fracasso, nós precisamos começar. O Grêmio fracassou no regional. O Grêmio fracassou na primeira fase da Sul-Americana. São fracassos do Grêmio. E o Grêmio fracassou gastando uma Babilônia. E aí, agora com o Mano Menezes, a gente espera, porque nós entramos num outro estágio, num outro movimento, que é um movimento de recuperação no Campeonato Brasileiro, e isso passa por uma vitória contra o São Paulo ou um empate contra o São Paulo. A derrota contra o São Paulo vai colocar, com quase toda certeza, o Grêmio mais uma vez na zona do rebaixamento, e as coisas vão mais uma vez entrar naquela história, naquela discussão, porque o Mano terá ido para a 8ª partida com apenas uma vitória e contra um Santos demolido dentro de casa, e o Grêmio, é preciso dizer, jogando muito pouco. Então, aquele otimismo do jogo contra o Bragantino, de certa maneira ontem, a partir do gol, acabou, né? Voltou a ser um ambiente de pessimismo. Uma notícia ontem muito ruim é a lesão do Serrote, né? O Grêmio que perdeu os 2 laterais direitos no jogo. João Pedro, que começou jogando, sentiu o tornozelo, mas parece que não é tão grave. E o Serrote, sim, teve uma fratura visível, uma cena terrível, que ele foi chutar uma bola e botou o braço e a mão escorregou e ele quebrou, assim, perto do pulso. E a informação é que ele vai ter que fazer uma cirurgia para botar placa, para botar pinos, né? E que é normal nesse tipo de lesão, né? Bota uma placa e tal, não é uma cirurgia muito complexa, mas que requer um tempo de recuperação. Ou seja, perdeu um, perdeu o outro. Quem entrou ontem, João Lucas, outro que foi contratado e que depois que chegou aqui passou a não ter indicação. Ninguém indicou, chegou aqui, se apresentou para jogar, os caras deixaram, porque não tem nenhuma condição também, assim como Gêmeos, assim como Volpe, assim como tantos outros foram contratados, lembrando, caros. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.